Olá! Neste vídeo será apresentada uma breve introdução à contabilidade de custos. A ideia é justamente apresentar a importância da contabilidade de custos. Então, custos não é só ver dinheiro, não é só ver o balanço da empresa, é aquela discussão entre agregar custo e agregar valor. Nem sempre um está ligado ao outro, né? Nem sempre eu vou agregar custo e pode ser que nessa tentativa que gerou esses custos, eu não gere valor ao meu cliente. Então, lembrando um pouco, ou discutindo um pouco sobre a parte do sistema Lean, sistema Toyota, que tem lá aqueles 7 desperdícios, movimentação das peças em processo é algo que gera custo e não gera valor. Então, são coisas que têm que ser discutidas lá no projeto de fábrica, no layout da fábrica. Então, foge do conceito dessa disciplina, mas se aplica diretamente os conceitos dessa disciplina nessas situações, né? Então, a questão de movimentação somente um dos desperdícios. Tem a questão do estoque excessivo, é outro item que aí afeta não só gera custo, não só gera estoque, como gera um excesso de ativo que pode gerar uma perda. Ou seja, eu posso ter um estoque que vai ficar obsoleto em breve e aí eu joguei dinheiro fora. Então, essa é uma das vertentes. Eu posso ter uma outra vertente do estoque, que é uso ou diminuição do meu capital de giro. Então, capital de giro é aquele recurso que toda empresa precisa ter para se manter viva, para fazer girar a sua produção. É o grande problema, vamos dizer assim, das pequenas empresas que não prevêem esse capital de giro. Então, é necessário ter um recurso para manter a fábrica trabalhando. E ter estoque em excesso, eu consumo esse capital de giro e, consequentemente, gera problemas administrativos. Então, pode gerar perdas, pode gerar... eu não consigo investir em novas tecnologias, eu não consigo investir em novos materiais para usar no meu produto, e aí vira uma grande bola de neve para todo e qualquer gestor. Então, a importância de custos entra bem nessa linha, né, de tentar, entre várias formas, o gestor, seja ele o engenheiro de produção, o executivo da fábrica, eu vou puxar a sardinha para o engenheiro de produção, que é a nossa profissão, ou, no caso, a nossa formação futura. Com as informações contábeis. Contabilidade, quem faz serão os contadores. Muitas das informações contábeis é necessário o engenheiro de produção saber ler essas informações, né? Então, a parte contábil, contabilidade financeira, é feito lá pelos contadores, pelo departamento essa parte, e aí gera alguns documentos, que muitos desses utilizados até para valorização da empresa, das ações da empresa, se a empresa tiver capital aberto. Então, esses demonstrativos financeiros de resultados é justamente verificar se a empresa teve lucro ou prejuízo em um determinado período. Então, comparar o que entrou do que saiu, e, consequentemente, de forma bem simples, né? Receita menos despesa é igual ao lucro. O balanço patrimonial já é um documento que mostra a fotografia de um certo momento da empresa. Ou seja, mostra quanto a empresa tem de ativos, que são os bens, então, quanto tem de matéria-prima no estoque, quanto tem de produto acabado no estoque, quanto tem de equipamento, máquinas adquiridas, quanto tem de dinheiro em caixa, dinheiro aplicado em banco. Então, são vários ativos que a empresa pode possuir. E apresenta também o passivo da empresa. Passivo seria todas as obrigações, ou, de forma bem simples, todas aquelas contas a pagar que a empresa está devendo para todo mundo, de alguma certa forma. Então, são as contas a pagar, os fornecedores a pagar,
alguma nota promissória. Então, são as obrigações que a empresa terá que desembolsar uma certa quantia. E no balanço patrimonial aparece também o patrimônio líquido. Patrimônio líquido é o valor investido na empresa, né? Seria o patrimônio existente para os sócios, para os acionistas da empresa. Então, é uma soma de tudo aquilo que foi investido, né, o capital que foi investido inicialmente, ou que foi ampliado, junto com o lucro da empresa. Então, esses dois primeiros faz parte dessa informação contábil financeira. A parte de orçamentos e propostas de projetos, eu preciso saber a estrutura, vamos dizer assim, do produto, a lista de materiais do produto, todo aquele processo que vocês viram ou vão ver em desenvolvimento de novos produtos, né? Tem que saber a lista de materiais, os procedimentos e tudo mais. E aí eu consigo fazer orçamento, saber o custo inicial de um possível projeto. E aí, tendo essas informações, esses orçamentos, as informações de ativo, passivo, custo, despesa, entre outras coisas, eu consigo calcular a viabilidade econômica que vocês vão ver lá em engenharia econômica. Ou seja, se eu consigo implementar um novo produto, se vale a pena ou não ter um novo produto, instalar uma nova planta, expandir essa capacidade. Então, essa viabilidade econômica vão utilizar essas informações do custo financeiro, da contabilidade financeira, desculpa, e da contabilidade de custos. O nosso foco na disciplina é contabilidade de custos. E essas informações vão auxiliar na tomada de decisões que vocês vão ver as ferramentas de engenharia econômica. Então, a contabilidade, introduzindo bem brevemente, é essa ciência, né, que estuda, que registra, que capta, que mostra entradas e saídas da empresa, né? Então, de forma resumida, é uma ciência que vai sistematizar as informações contábeis, receitas e despesas de forma geral, para facilitar a tomada de decisão, seja para conseguir como fala, empréstimos financeiros para ter capital de giro, seja para conseguir empréstimos para expandir a fábrica, né? Então, muito desses empréstimos é feito com base na análise contábil da empresa, do balanço patrimonial da empresa, auxilia na questão de valorização das ações da empresa, né, que, querendo ou não, gera uma movimentação financeira que a empresa pode aproveitar para investir. E aí, a nossa parte, dentro dessa contabilidade como um todo, é justamente a parte de custos. Custo, a gente tem que ter tem dois vieses, né? Ou do cliente ou do produtor. O do cliente é aquele que ele vai na loja e compra o produto por X reais. Então, ele vai lá no mercado, compra um pacote de arroz e paga 10 reais. Este é o custo na visão do cliente. Na visão do produtor, da empresa, este custo eu tenho que diluir tudo aquilo que direta ou indiretamente foi gasto na produção de um determinado produto, né? Aí, dentro dessas definições, desses rateios, dessa divisão de todos esses gastos, eu chego no custo do produto acabado que vai lá para o estoque. E quando eu vender esse produto que está no meu estoque, eu vou fazer uma operação contábil, né, de sair, tirar um ativo do meu estoque e entrar esse ativo, trocar esse ativo por dinheiro, por exemplo, dinheiro em caixa, se eu paguei à vista, ou dinheiro no banco, né, depósitos bancários, se for via banco. Então, eu faço essa movimentação, eu troco aquilo que eu tinha no estoque por receita. E aí, comparando esses dois valores, eu chego no valor, no resultado lucro, que é o que interessa para a empresa. Então, por
por isso que eu falei, muitas vezes esses custos de estoque são alguns dos problemas que a empresa pode enfrentar. São coisas que precisa tomar cuidado, as empresas precisam tomar cuidado nessa gestão. E aí, só para ilustrar, esse é um balanço patrimonial de 2015 e 2016 da Natura. Só para vocês terem ideia. Então, todas essas informações são contas, vamos dizer assim, que tem tudo detalhado, definido essas movimentações. Deste lado dos ativos, você pode ver que nessa coluna só tem os ativos, caixa, título, estoque, imposto a recuperar, investimentos, entre outras coisas. Os ativos fica justamente de um lado do balanço. E a conta, vamos dizer assim, a equação fundamental da contabilidade é justamente os ativos mais passivo e patrimônio líquido, que fica do outro lado da tabela. Então, na coluna 1, vamos dizer assim, do balanço, são os meus ativos, todos os bens que a empresa possui. Na coluna 2, tem os passivos e o patrimônio líquido. Então, essa parte dos passivos, que são esses dois primeiros grandes blocos, são as obrigações que a empresa tem. Então, ela empréstimos e financiamentos, fornecedores, salários, tudo aquilo que ela tem que pagar ainda para alguém. Então, são itens que, quando forem pagos, vão diminuir, por exemplo, o valor de caixa. E na parte de baixo dessa segunda coluna é o patrimônio líquido, ou seja, o capital social, os dividendos, alguns ajustes. Então, as informações, basicamente, é justamente essa. A coluna 1 é igual à soma da coluna 2. Contabilmente, essa tem que ser a expressão. Então, valor de um lado tem que ser igual ao valor do outro. Como eu comentei, isso é um trabalho para o pessoal da contabilidade, né? Não é a função nossa saber elaborar o balanço, mas a gente precisa saber ler o quanto a empresa deve, né? Então, tem até algumas fórmulas que eu vou passar um pouco mais para frente, sobre porcentagem de dívida, alguns indicadores que auxiliam na tomada de decisão. Dentro desse balanço, a hora que for lá na parte de gerar lucro, o demonstrativo de resultados, de forma simplificada, é igual a essa figura que eu mostrei. Então, o que eu vendi, receita, quanto custou, ou seja, quanto saiu, me gera lá o meu lucro bruto, que depois eu vou ter as despesas e vai gerar meu lucro líquido. Pegando o mesmo exemplo da Natura, dos 2 anos, 2015 e 2016, se vocês observarem, o formato é mais ou menos semelhante. Então, eu tenho lá as receitas. Eu tenho a receita. Então, em 2016, foi vendido, né, tirando a receita de venda, tirando os impostos, deu um lucro bruto só de venda de 3 milhões de reais, né, que aqui estão em milhões. Eles venderam tudo isso de produto em 2016. As receitas operacionais, que são as despesas, então aqui tem marketing, tem despesa de venda, despesa de TI, de projetos administrativos. No vídeo, como comentei, no próximo vídeo, vocês vão ver justamente essa diferença custo e despesa. Chegou que eles tiveram um lucro operacional de 818 mil milhões. Certo. E aí chega no lucro líquido do exercício. Então, de tudo que entrou, de tudo que saiu, eles faturaram ainda 300 mil milhões. Foi esse o resultado financeiro em 2016. E esse valor é utilizado, como está aqui na parte de baixo, lucro líquido do exercício por ação, ou seja, por cotas de ações dos acionistas, daqueles que possuem ações da Natura. Então, esse é o balanço complexo, vamos dizer assim, que, mais uma vez, quem elabora é a parte contábil, mas é interessante a gente saber analisar desse demonstrativo,
a gente também tira algumas informações, algumas porcentagens que a gente pode utilizar para tomadas de decisões, para saber a liquidez da empresa, para saber entre outros fatores. Então, resumindo, contabilidade financeira é aquele que é obrigatório. Toda empresa tem que ter a parte de contabilidade financeira, tem que ter um contador que vai elaborar lá o seu balanço, o seu demonstrativo de resultado, que é justamente a parte que o governo usa para verificar o quanto de imposto a empresa tem que pagar. Então, é obrigatória essa contabilidade financeira, querendo ou não, tendo um contador ou não, precisa de alguém com o certificado de contador, o CRC, se eu não me engano, para poder assinar o balanço e, consequentemente, tirar lá o imposto da empresa. Tem um outro lado, que é a contabilidade gerencial. Então, a parte financeira é feita pela parte de contadores. A parte gerencial retira essas informações da contabilidade financeira, junto com a parte dos custos, e tomam decisões gerenciais, como o próprio nome diz, é para tomar decisões, suporte a tomar decisões. Não é obrigatório toda empresa ter, mas é aquela recomendação, eu consigo tomar decisões se eu tiver informações. Não adianta nada eu tomar decisões ao escuro, né? Não ter noção nenhuma do que está acontecendo. E aí tem a contabilidade de custos, que é a parte que a gente vai trabalhar num primeiro momento na disciplina, e aí entra um pouco nessa contabilidade gerencial também, que é essa parte de identificar os custos dos produtos e serviços que são utilizados, que são produzidos, que são gerados. E aí tem todo esse cruzamento com o nosso sistema orçamentário. Então, para elaborar um orçamento, seja um projeto, seja um pedido de algum cliente, eu preciso de todas essas informações. Saber quanto custa, saber a questão do imposto, saber outras despesas que possam ocorrer, para eu poder dar um preço mais justo àquele produto. Então, essa combinação faz parte da contabilidade de forma geral. O nosso foco, como eu falei, é um pouco nesses três: contabilidade de custo, contabilidade gerencial e sistema orçamentário. Esta parte, eu resumi, muito resumido em 5 minutos, talvez, é a parte da contabilidade do contador. E aí, essas tomadas de decisões, como eu falei, parte dessa contabilidade gerencial. Então, novos lançamentos, a precificação do próprio produto, como eu já comentei, os resultados, os desempenhos, como eu vou tomar decisões. Por exemplo, se eu tiver dois produtos, um está dando lucro, outro está dando prejuízo, só que um pode estar mascarando o resultado do outro. E se eu não tiver um sistema aí contábil de informações que me auxilie nessa enxergar esse problema, isso pode ser que vire problemas quando os dois produtos começarem a dar prejuízo e eu não perceber essa mudança do mercado, né, essa mudança e desejos de mercado. Então, todas essas informações a gente vai discutir ao longo do semestre, vai pôr em prática ao longo do semestre, e seria essa parte de introdução inicial. O material apresentado neste vídeo teve como referência o livro Contabilidade de Custos, do Eliseu Martins. A 11ª edição está disponível na biblioteca online da UFMS. Caso ficaram com alguma dúvida ou gostariam de fazer alguma crítica, sugestão, só deixar o seu comentário aí abaixo do vídeo. E não deixe de acompanhar o LabMai e os novos conteúdos que serão disponibilizados em breve. Até mais!